que é conhecer o bebê? O que é conhecer o sono? Você dominar os 4 passos do sono do bebê. Quais são os 4 passos? O primeiro passo, o mais importante de todos, conheça o seu bebê. Parece estranho falar assim, parece estranho um homem barbudo falar que a maioria das mães não conhece o próprio filho. Não, pelo menos em relação ao sono dele. As necessidades de sono dos bebês. A maioria não conhece. Por quê? Porque já foram mais de 5.000 mães avaliadas por mim dentro do desafio de 7 dias e a maioria não conhece. A maioria precisa de algum ajuste, a maioria precisa de alguma observação. Provavelmente isso também vai acontecer com vocês quando vocês estiverem na atividade de vocês. Sem esse primeiro passo não adianta. Sem o primeiro passo não dá para ajustar o sono, não dá para diminuir despertares. Não dá. O que é conhecer o sono do bebê? O que você precisa saber? O que você precisa reconhecer? Se o sono está sendo reparador. Isso não vale só para bebês, vale para qualquer ser humano. O que é um sono reparador? Como que a gente avalia? Se o bebê dorme ao sentir sono. Quem aqui fica com os olhos mais pesados quando sente sono? Todo mundo. Fica com a pálpebra um pouquinho mais inchada. Não sei se você já percebeu. A pálpebra um pouquinho mais inchada quando está com sono. Todo mundo. Coça o olho. Todo mundo. Então, independente da idade, sempre tem sinal de sono. Não é uma coisa exclusiva para o bebê. O nosso cérebro não quer desligar, o nosso cérebro não quer desacelerar. Ele nunca quer desligar. Para ele dormir é uma perda de tempo. Quando sente sono, a primeira coisa que o organismo faz é dar uma diminuída na oxigenação desse cérebro, para deixar ele mais lento mesmo. Por isso que às vezes o raciocínio fica mais lento, a gente fica mais difícil de fazer algumas atividades quando está com sono. E o cérebro que não quer dormir, o que ele faz? Compensa isso, ele tenta lutar contra isso. Ele tenta trazer a maior quantidade de oxigênio possível para o organismo. Como que ele traz esse oxigênio para o organismo? A maior quantidade possível. Bocejo. Bocejo nada mais é do que uma inspiração muito forte, muito grande, nessa tentativa de trazer mais oxigênio. Funciona? Não, não funciona. Mas ele continua tentando. Além disso, quando a gente sente sono, começa a acontecer uma coisa chamada pressão homeostática do sono. É uma pressão no nosso corpo mesmo, na cabeça, no dorso, no corpo inteiro. Eu acredito que todo mundo já sentiu uma pressão, principalmente cabeça e nuca, aqui, cabeça e dorso. Acho que todo mundo já sentiu essa pressão quando está com sono, quando está cansado. Essa pressão é normal, essa pressão acontece. Essa pressão vai aumentando com o tempo. Se essa pessoa, não só o bebê, se essa pessoa não dormir, todo mundo passa por isso. O bebê não entende o que é essa pressão. Eu entendo, você agora entende. Você agora, quando sentir, vai saber o que você está sentindo, vai saber por que você está sentindo isso. O bebê não. Então o bebê tende a tentar tirar essa pressão do corpo dele. Ele coça os olhos, ele puxa cabelo, ele puxa a orelha, ele esfrega o rosto na tua roupa. Para os maiorzinhos, ele esfrega a naninha no rosto. São formas de tentar tirar essa pressão do corpo. Mas é assim que acaba com essa pressão? É assim que ele tira essa pressão homeostática do sono? Como que ele tira essa pressão homeostática do sono, pessoal? Dormindo. Você viu o bebê sentindo sono, ou você nem viu ele sentindo sono, e o tempo foi passando, e ele não dormiu, e o tempo foi passando. Essa pressão só aumenta, o cansaço só aumenta. O bebê tem uma quantidadezinha de energia. Quando ele gasta essa energia, ele precisa descansar para recarregar. O cansaço só aumenta, a energia só acaba, essa pressão só aumenta. Daqui a pouco, essa pressão aumentando, assim como acontece com vocês, vai ficando cada vez mais desagradável continuar acordado. Vai ficando cada vez mais desconfortável continuar acordado. Essa pressão vai aumentando. Ele vai se irritando por causa disso. O cansaço está aumentando também. Então ele vai ficar alternando entre momentos de sonolência intensa, aquele olharzinho perdido, já não interage mais com as pessoas, não da forma como era, alternando com irritabilidade. É aquele bebê enjoadinho, com o olharzinho perdido, enjoadinho, com o olharzinho perdido. Ele está com sono, ele está cansado. Se ainda assim ele não dormir, esse sono aumenta, o cansaço aumenta, a pressão aumenta. E aí ele vai ficar muito desagradável, vai ficar muito desconfortável, vai ficar uma sensação muito desagradável para ele. O que vai acontecer? Ele vai ficar ainda mais irritado. Alguns ficam irritados a ponto de ser uma coisa meio quase desproporcional. Um choro intenso, de difícil controle, que é difícil de acalmar. Isso é o efeito vulcânico. Isso é o que muita gente chama de hora da bruxa. Pior ainda, é o que muita gente chama de cólica. Aquele choro incontrolável no final da tarde. Muita gente acha que é cólica. É cólica? Não é. Não desse jeito. Então, esse é o principal ponto que você precisa observar, tá? Isso é reconhecer os sinais de sono. Você precisa colocar o bebê para dormir, a mãe precisa colocar o bebê para dormir quando ele sente sono. Nem antes disso, e pasmem, tem muitas
nem muito depois disso, porque ele vai só se irritando. Então, a primeira coisa que ela precisa saber é reconhecer sinal de sono. Sem reconhecer sinal de sono, não dá para fazer nada do sono. Sem reconhecer sinal do sono, ela não vai saber a hora de botar para dormir, e aí vai tentar adivinhar, e muitas vezes vai dar errado. Ela não vai saber de quantas sonecas o bebê precisa. Que vamos lá, se você sabe que tem que dormir quando sente sono, quantas sonecas o bebê precisa, de quantas vezes ele sente sono, certo? Se ela não conseguir, ela não vai saber o momento de começar o ritual, ela não vai saber se a soneca está sendo reparada, se a soneca foi suficiente ou não, ela não sabe ver sinal de sono. Então não dá para fazer nada. Ver sinal de sono é uma coisa, conseguir fazer dormir é outra. Eu sei disso. Segundo critério para saber se o sono está sendo reparador é se a pessoa dorme sem briga. O ritual do sono, quando o sono é aquela briga muito feia, muito intensa, realmente parece uma briga mesmo, já que a mãe se estressando de um lado, o bebê chorando do outro, esse é um sinal de que esse sono pode não estar sendo reparador. E é para isso que existem os rituais do sono. É para isso que você tem que saber que é preciso fazer um ritual para que o bebê relaxe, que esse ritual vai precisar ser mudado o tempo todo, ou quase o tempo todo, porque rapidamente o bebê se acostuma com esse ritual, rapidamente ele entende que esse ritual significa que ele está sendo colocado para dormir e o bebê não quer dormir. Aí você vai ter que mudar. Entra no quarto escuro, ele já sabe que está sendo colocado para dormir. E o terceiro sinal é se ele acorda bem da soneca. O que é acordar bem? Acordar disposto, é acordar ativo, com energia. Esse é o primeiro passo que você tem que analisar. O segundo passo é por que o bebê acorda. Por que esse bebê acorda? Não adianta, de novo, você querer tentar ajudar uma mãe a fazer com que esse bebê acorde menos vezes, a diminuir um despertar, 2, 3, 4 despertares dessa mãe, desse bebê, se vocês não sabem por que esse bebê está acordando. Não adianta, não faz sentido. Quais são as principais causas? A própria extragestação. Bebê muito pequeno, né? Vai conseguir passar tanto tempo acordado. Sem dúvida, a principal causa de despertares nos bebês, fome mesmo. E é engraçado, aquelas mães de bebês que acordam com fome, normalmente não percebem. E muitas mães de bebês que não acordam com fome acham que é fome. Então, eu preciso saber disso. Eu preciso saber quando suspeitar. Avaliando ganho de peso, peso atual, padrão de diurese, padrão de evacuação, avaliação do pediatra. Se ela tá com dor, ela vai acordar. Se ela tá com dor, não é para você pensar, não, meu Deus, o que foi que eu errei nas sonecas? Não, é para aliviar a dor. Vai acordar independente de soneca, de ritual, de qualquer coisa. Aí entram os saltos de desenvolvimento, angústia da separação, exposição às telas. Celular, TV, tablet são importantes causas de despertares nos bebês. Aí a gente passa para o terceiro passo. Finalmente a gente começa a falar sobre rotina, finalmente você vai começar a ajustar, a analisar a rotina desse bebê. Até agora a gente não tinha falado sobre rotina ainda. Começa pela rotina alimentar, é o básico. A maioria daqui não é pediatra, a maioria das terapeutas não é pediatra. E também não faz parte da avaliação mesmo. Não precisa se aprofundar demais na rotina alimentar, mas é preciso avaliar o básico. O que é o básico? Saber se essa mãe está tendo dificuldade, porque você já descartou fome no segundo passo. É bom avaliar, é importante avaliar como é que está a parte agora qualitativa dessa dieta, dessa alimentação, para não correr o risco de daqui a pouco ele começar a acordar com fome. Basicamente, a mãe que amamenta, está amamentando em livre demanda, exclusivamente em livre demanda. A mãe que oferece fórmula não deve fazer livre demanda para fórmula, tá? E está usando a fórmula adequada, está usando na quantidade adequada que o pediatra orientou. Que já passou pela introdução alimentar, está seguindo as orientações do pediatra, da nutricionista. É simples, é básico, rotina alimentar. Passar rápido para você ir para as sonecas, porque é o que vai te dar mais trabalho na hora que você for avaliar. Sem dúvida é o que vai te dar mais trabalho. Rotina de sonecas, todo mundo erra. E é o que vai fazer a maior parte dos bebês dormir bem. Se não a noite toda, dormir muito bem. Diminuir consideravelmente os despertares. É aqui. Primeira coisa, saber quantas sonecas o bebê precisa. A gente já deveria estar sabendo porque viu o primeiro passo. De quantas sonecas o bebê precisa, quantas vezes ele sente sono, ponto. Não se baseia por tabela. É claro, existe uma média por idade. É claro, eu vou imaginar que um bebê de 4 meses tire 4 sonecas. A maioria deles vai tirar 4 sonecas. Significa que todos os bebês tiram 4 sonecas? Não, significa não. Tem bebês que tiram 3 maiores, tem bebês que tiram 5 menores, mas em média eles vão tirar 4. Como é que você vai saber o caso desse bebê que você está avaliando? Quantas vezes ele sente sono? Isso é o mais fácil, saber de quantas sonecas. Que horas colocar para dormir? Na hora que sente sono. Isso é fácil também de ver. Ah, mas eu vejo que o bebê está com sono, eu não consigo fazê-lo dormir. São duas coisas completamente diferentes. Eu até vejo. É aqui que entra o ritual. E aqui você precisa avaliar o que essa mãe está fazendo no ritual. Tá? O que essa mãe está fazendo no ritual? Porque às vezes nem é o ritual em si. Muitas vezes nem é o ritual em si. A mãe acha que é o ritual, a mãe acha que é a briga para dormir. Mas muitas vezes está errado o tempo de fazer dormir,
Ou tá fazendo sem sono, ou tá fazendo com sono demais, ou tá fazendo sem sono, ou tá fazendo com sono demais, já cansado demais, aí já dificulta. Ou esse bebê tá hiperestimulado, esse bebê, enfim, ele tá ligado 220, você quer que ele durma, é de mais difícil. Ou realmente não, é o ritual, isso que você tá fazendo não tá relaxante. Ok, faz parte, acontece. Mas não é a maioria. Sabe o que acontece com muitos também? Muitos de vocês também? A mãe tá tentando fazer o bebê dormir, mas ela viu que o bebê tem que ir acordado para o berço. Aí ela viu da consultora que tem que ir acordada para o berço, coloca o bebê acordado no berço, o que acontece? Ele chora. É claro que ele chora. É claro que ele chora. Se naturalmente o bebê já não quer dormir, imagina dormir sem você, dormir sem a mãe, dormir sem o colo, sem mamar. Então tem que tomar esse cuidado também. Aí, janela de sono. Tem muita gente que não faz ideia do que é janela de sono e fica falando errado na internet. Janela de sono é simplesmente o tempo que o bebê passa acordado, da hora que acorda até a hora que dorme. Se o bebê acordou 7 da manhã e dormiu de novo 9 da manhã na primeira soneca, a janela de sono dele foi 2 horas. Ponto. Ah, mas essa janela tá certa ou tá errada? Não sei. Não sei se essa janela de sono de 2 horas tá certa ou tá errada. Qual é a idade da criança? Qual é a idade do bebê? Tá? Foi pouco depois que ele começou a sentir sono? Sim, foi. Então tá adequado. Não, ele tinha sentido sono 8 horas da manhã, mas só dormiu 9. Então não tá adequado. Toma muito cuidado com tabelas. Toma muito cuidado com o que você encontra por aí. Janela de sono é simplesmente o tempo que o bebê passa acordado. Se ele sente sono pertinho de 2 horas, mas só dorme com 3, tua janela de sono vai ser 3 horas, mas não deveria. E toma cuidado, você que vai ser um terapeuta de sono do bebê, não seja uma planilheira, não seja uma que vai entregar uma planilha. Consultora de sono adora dar planilha para as mães, mas adora dar planilha porque as mães adoram receber planilhas. Que planilha não resolve, planilha não funciona. Se planilha funcionasse, era muito fácil. Se planilha funcionasse, eu não precisava dar aula sobre sono, eu precisava entregar a planilha. Porque pode ser que o filho da Luana até encaixe na planilha que eu entrego, tá? Mas o da Tainara não encaixa, da mesma idade, não encaixa. Mudam. Fazer o quê? Mudam mesmo. Então não seja uma planilha, não sejam essa pessoa. Tem que tomar esse cuidado. Muitas vezes, a mãe está tentando desfazer uma associação do sono, o que ela acha que é uma associação do sono, porque viu que o bebê não podia dormir mamando. Porque viu que o bebê não podia ir dormindo ao berço, tinha que ir acordado ao berço. A gente sabe que não é exatamente assim. A gente sabe que não precisa disso. E que, inclusive, isso só faz atrapalhar, só faz dificultar a vida da mãe. Então, é preciso avaliar como é que está sendo esse ritual. Por último, é preciso avaliar como é que está o ambiente do sono. Porque tem muita gente que fala que o bebê tem que dormir no claro para se acostumar. Quem é que se acostuma a dormir no claro e no barulho, gente? Tem muita gente que fala, não, tem que dormir no claro, saber o que é dia e o que é noite, para não confundir dia com noite, para ter o seu ciclo circadiano bem formado, que é a fisiologia do sono. Ok, o conceito faz sentido. Tá? O conceito faz sentido. O bebê realmente precisa, o ser humano, não só o bebê, o ser humano precisa de contato, ser exposto à luz do sol. Isso não significa banho de sol, a luz do sol. Ele precisa ter contato com a luz do sol e principalmente essa transição de sol, noite, dia, noite, claro, escuro. Essa transição vai dizendo para o organismo. Os ruídos de dia, teoricamente, tem mais ruídos. Eu não sei onde é que você mora, tem um lugar que só piora. Teoricamente, durante o dia tem mais ruídos e vai diminuindo com o tempo. A luz está bem intensa no dia e vai diminuindo com o tempo. Isso vai indicando ao organismo que está na hora de ele ir diminuindo com o tempo também. Isso é importantíssimo, esse fator ambiental, importantíssimo para o relógio biológico do bebê, o ciclo circadiano. Só que acordado, pessoal, acordado, não é dormindo. Você não precisa fazer isso dormindo. Deixa o coitado dormir, deixa o coitado descansar. Quando descansar, ele vai ser exposto à luz. Por isso que locais que têm pouca exposição à luz solar têm tanto distúrbio do sono. Mas é no tempo acordado, não precisa fazer isso dormindo, deixa o coitado descansar. Último passo que você vai avaliar associações do sono. Preciso tomar esse cuidado, inclusive para terapeuta, porque na hora que você começar a falar sobre associação, provavelmente essa mãe não vai querer voltar para o ritual, não vai querer voltar para o ambiente, e aí você compromete sua avaliação. Tá? Eu já senti muito isso na pele. Até aprender de verdade, eu senti muito isso na pele. Eu começo a falar, não, mas a associação de mamar, aí a Thaís, a Tayla, aí a Nandinha, vai todo mundo, não, mas a associação de mamar, meu bebê só dorme mamando, meu bebê só dorme mamando, e acabou, ela não vai mais querer falar sobre o ambiente do sono. Ela não vai mais querer falar sobre associação, sobre ambiente do sono. E aí se compromete toda a tua avaliação. Toda a tua avaliação. Por quê? Porque a mãe que acorda 4, 5, 6 vezes, a mãe que acorda tantas vezes,
Vai lá e amamenta. Vai lá e leva para a cama compartilhada. Aí acorda e fica sendo. E na cama compartilhada o bebê não deixa ela dormir, fica chutando ela, fica colando nela, aí acorda para mamar. Ela vai ficando cansada, é desgastante. O que que ela vai lembrar? Do que ela vai lembrar? Do que ela vai. O que vai doer nela? É o amamentar para dormir, é o levar para a cama compartilhada. É isso que dói, tá? É isso que dói. É difícil entender e é difícil mesmo e tá tudo bem. Mas é difícil entender que muitas vezes não é isso que está fazendo, não é uma associação que está fazendo o bebê voltar a dormir mamando. Muitas vezes não é a associação que está fazendo o filho dela acordar. E aí vai que ela consegue fazer o desmame, vai que ela te diz que está desesperada para fazer o desmame do bebê. Você orienta a fazer o desmame do bebê. Sabe o que vai acontecer com a Silvia que acordava 3 vezes para amamentar, sendo que não era uma associação? Vai continuar acordando as mesmas 3 vezes, porque agora não vai mais amamentar para fazer dormir. Continuar acordando as mesmas 3 vezes. Por isso que é o último passo, é preciso ter certeza. Isso é uma associação do sono. A maioria não vai desfazer a associação. E como ter certeza? Seguindo os 4 passos. Se você deixar a associação por último, você já descartou todo o restante. Você já descartou frio, já descartou calor, já descartou fome, já descartou dor, você já descartou falta de sonecas, você já descartou todo o restante. Mas não adianta. Então, quando você for fazer esse atendimento, você que decidiu que vai se tornar uma terapeuta, for fazer esse atendimento, se você não souber disso, provavelmente se compromete todo o teu atendimento. Mas se você não souber disso, não souber orientá-la em relação a isso, não é hora ainda de falar sobre o desmame, você só vai atrapalhá-lo. Falar para, olha, eu sei que você quer muito falar sobre desmame, mas a gente não vai falar sobre desmame ainda para o seu próprio bem. Só vai ajudá-lo.